10, Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, versículo 1 até o versículo de número 4. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 1, versículo de número 4. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Leiamos. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Que o Senhor nos conceda a graça de nós compreendermos o seu Evangelho. Irmãos, nós estamos diante, então, do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele tem 5 discursos, é dividido em 5 discursos. O primeiro discurso é o Sermão do Monte, que fala exatamente da vida ética, do novo comportamento que cada um dos discípulos do Senhor precisa ter, praticar e vivenciar na sua experiência. Então, quando Jesus, a partir do capítulo 4 de Mateus, inicia seu ministério público com as pessoas, tratando com gente, ele, a partir do capítulo 5, então, dá instruções claras a respeito da vida e do comportamento dos discípulos, daqueles que pertencem ao reino de Deus. E agora ele chega no segundo discurso, que é o discurso apostólico, que é a respeito daqueles que devem cumprir a missão que o Senhor confiara a cada um. Esse discurso aqui, ele fala de uma missão inicialmente provisória. É a primeira ida dos discípulos para pregar o Evangelho, para sair das 4 paredes, alcançando as demais pessoas. Então, quando nós percebemos, e é importante a gente entender, que nós estamos diante de um discurso que traz instruções, verdades a respeito da missão, do cumprimento da missão. E nesse cumprimento da missão, determinadas vezes, pode ser confundida como uma responsabilidade. Em muitos momentos, nós compreendemos de que fazer missões, cumprir com o ID, caminhar em direção ao próximo, para falar das glórias e aleluias que pertencem ao Senhor Jesus Cristo, da bondade e do amor de Deus, que pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isso seria uma responsabilidade, como tantas outras que nós temos seguindo a Jesus. Muitas vezes a gente pensa que fazer com o cumprimento do Evangelho tem como um ponto a área da missão, a área missionária, a área de falar do amor, mais do que falar, materializar o amor de Deus também na nossa experiência de convivência com os outros. Porém, o que Jesus nos ensina aqui, na vocação desses discípulos, é que, além de uma responsabilidade, Jesus convida esses discípulos para um modo de vida. Jesus não simplesmente diz assim: cumpram também um papel, que é esse, de tantos outros que se tem, mas ele diz exatamente nessa vocação, nesse chamado aos discípulos, ele trata exatamente de dizer assim: vivam por isso, sejam a missão. Eu não estou convidando-os
para um trajeto, simplesmente, de que vocês vão cumprir uma responsabilidade. Eu estou convidando-os para um modo de vida, para um modo de ser. Então, quando nós vemos aqui em Jesus, exatamente o que o Evangelho quer fundamentar, de que missão e vida no Evangelho são sinônimos. Vive-se para o outro. No Evangelho nós somos chamados a tomar a nossa cruz, e a ideia de cruz é a ideia de doação, é a ideia de renúncia, para que outros possam ser beneficiados. Então existe em alguns momentos na nossa mente, quando nós olhamos para a caminhada de sermos discípulos de Jesus, de que cumprir a missão é uma responsabilidade dentro de tantas outras, mas não é a nossa prioridade. Deus é missionário. Deus, em Jesus Cristo, mostra que a missão e o próprio Jesus se confundem. A vida de Jesus é a missão, e a missão é a vida de Jesus. De modo que não é uma responsabilidade que ele cumpre num dia, em um horário, mas o constitui. O respirar, o falar, o ser, é missão, é cumprimento da vontade de Deus, é o exercício de servir ao próximo, de edificar o próximo e glorificar a Jesus. Então, dentro dessas lições que o nosso Senhor nos ensina, que esse ministério, como o apóstolo Paulo diz, esse ministério da reconciliação, que nos alcançou, ele, através de nós, alcança outras pessoas. Nós não fomos chamados simplesmente para sermos reconciliados com Deus, mas para reconciliar outros. Então a missão, a proposta de missão no Evangelho, não é uma responsabilidade que eu cumpro num dia e num horário, é o meu modo de vida, é o meu modo de ser, de viver, de ser a expressão do amor de Deus para aqueles que estão ao meu redor. A proposta é essa. Porque o chamado desses discípulos, necessariamente, não é para que eles pudessem estar envolvidos numa empreitada trabalhista, mas o chamado desses discípulos é para que eles pudessem caminhar com Jesus, para estar com Jesus, entenderem que a vida e a missão não podem andar separados, de que precisam caminhar juntos, porque o testemunho do Evangelho passa exatamente por quem sou. A fim de testemunhar o Evangelho, essa verdade passa pela minha vida. Então, assim, eu gostaria de dizer aos irmãos e afirmar nessa noite, que o chamado de Jesus aos discípulos, em sua plenitude, não representa uma responsabilidade, mas um modo de vida, um modo de ser. E é crendo nisso, olhando para Jesus, olhando para a sua cruz, olhando para a sua vida, nós percebemos que não há outra coisa a ser feita, a não ser doar todos os dias da nossa vida, para que outras pessoas alcancem a bondade e a graça de Deus. Quando nós entendemos o valor da cruz, o valor da morte, o valor da ressurreição, isso nos conduz ao outro. Isto nos chama a um modelo de vida diferenciado, um modelo de vida missionário, um modelo de vida que glorifica o nome de Jesus. E eu gostaria de ver com os irmãos, aqui nessa noite, duas características desse modo de vida. A primeira característica desse modo de vida é a relação de submissão com o Senhor. Você pode olhar o verso 10, tendo chamado os seus 12, não é isso que diz? Deu-lhe Jesus autoridade. Se os irmãos perceberem no texto, Jesus está dando para eles, primeiramente, uma advertência de que Jesus não está convocando apenas para falarem de uma verdade que não pertence a eles.
a ideia que o texto quer trabalhar conosco, é que a nova vida em Jesus, o chamado de Jesus a esses homens, a nova vida, está aliada exatamente a um novo proceder. Não só sou beneficiado pela salvação, mas a partir dessa nova consciência do Evangelho, a nova consciência em que a minha vida está morta com Cristo, e passo então, compreendendo o Evangelho, a dedicar-me a outros, a entregar a minha vida para que outros recebam a bondade e a graça de Deus. Então o chamado aqui é claro, e aí a gente vê que essa relação de submissão, Jesus chama-os para perto. A primeira área que Jesus quer tratar sobre relação de submissão é a área relacional. Jesus escolheu alguns homens para caminharem e aprenderem com ele. O Evangelho de Marcos, que é um texto paralelo a esse, diz exatamente assim, o capítulo 3, versículo 14, designou 12 para estarem com ele, para caminharem com ele, para estarem junto dele. E a primeira identificação é essa que Jesus quer traçar, é o discipulado. Antes de sermos conduzidos a outras pessoas, é necessário que aprendamos com ele como viver. É necessário que tenhamos relacionamento com ele. É necessário que caminhemos com ele. É necessário que ao longo dessa caminhada, a verdade nos confronte, a verdade possa produzir impacto. Por quê? Porque Jesus está comigo. Porque esse chamado, primeiramente, antes de ser encaminhado para ir ao mundo e falar desse amor, esse chamado é íntimo, é pessoal. Esteja comigo, caminhe comigo. Que eu seja a sua prioridade. Venha aprender comigo. É isso que Jesus faz com os discípulos. Saiam das poltronas, sentado, onde você estiver, e junte-se ao caminho. Aprenda comigo o que é valorizar a vida. Aprenda comigo esses valores que pertencem ao Evangelho. Antes de Deus levantar um homem como Pedro para assumir uma igreja, este homem tem que sentar com Jesus, aprender com Jesus, viver com Jesus. Jesus é o nosso líder. É dele que procede todos os ensinamentos a respeito de como viver. Irmãos, não tem condições da gente, em nossa experiência, querer viver o Evangelho e transmitir esse amor, se lá no íntimo não caminharmos dia após dia com o Senhor Jesus. Se não estivermos lado a lado caminhando com Ele, aprendendo com Ele, sendo confrontado pela sua verdade. Esses homens estavam, muitos, pescando, eram pescadores, estavam no seu trabalho, vivendo a sua vida naturalmente, esperando em algum momento surgir uma oportunidade, de uma melhora, de uma transformação, e de repente surge, na Galileia, um chamado Jesus, que enxerga esses homens, onde ninguém poderia enxergá-los. Esse olhar de Jesus penetra no mais profundo do coração e do sentimento de um discípulo. O olhar de Jesus não é como o meu olhar, limitado, pequeno, e incapaz de discernir. O olhar de Jesus penetra em nossos corações. Quando Jesus nos chama, Ele nos chama primeiramente para caminharmos junto dEle, para estarmos junto com Ele. O meu relacionamento com Jesus, ele diz muito a respeito de como que eu tenho executado e cumprido a missão. Porque essa ideia, esses homens não tinham nada a oferecer a Jesus, como eu e como você, não temos nada a oferecer a Jesus, mas Jesus não viu aquilo que tínhamos a oferecer, não viu as nossas qualidades ou imperfeições, simplesmente Ele chamou.
e quando estávamos lá envolvidos com tantas coisas, Ele nos deu uma nova oportunidade de vida. E disse, talvez pense você, como eu também, temos muitas coisas para consertar na nossa vida. Mas ninguém pode consertar a sua vida sozinho. O chamado de Jesus continua sendo, vem para o caminho. Venha para o caminho. O lugar não é a margem. Venha para o caminho comigo e vamos trilhar juntos essa jornada. É a presença de Jesus todos os dias até a consumação dos séculos. É uma presença verdadeira, que transforma, que muda, que restaura a alma, restaura o coração, que entende cada momento, mas que quando está conosco, os nossos medos vão sendo vencidos, as nossas deficiências ao lado de Jesus vão sendo vencidas, os nossos receios, pesares, vão sendo vencidos, porque Ele está conosco, porque eu caminho com Ele, porque Ele é o meu mestre, porque Ele sempre me dirá aquilo que eu preciso mudar, e como eu preciso viver em cada novo momento que surge na minha história. A primeira área de relação, de submissão com Jesus, é que Ele não chama esses homens inicialmente para irem ao mundo e transformar o mundo, mas Ele chama esses homens exatamente porque Ele tem condições de transformar o mundo desses homens. Ele tem condições suficientes para mudar o meu e o seu coração. Ele tem poder e autoridade para transformar talvez um vício que você tenha, que nem sabe mais como resolver, mas Jesus tem a capacidade para mudar isso. Tendências, medos. Jesus nos chama novamente, vem para o caminho, vem para o relacionamento comigo, venha trilhar o caminho comigo. E aí a gente, sempre, esses discípulos aqui, eles não fizeram nenhuma ressignificação, não resignaram nada, simplesmente foram. Mas quantos profetas nos disseram assim, Senhor, mas eu sou pesado de língua, Moisés. Jeremias, mas eu ainda sou uma criança. Para você ver que desde o Antigo Testamento, o Senhor não está procurando gente que ache que tem alguma qualificação. O Senhor está procurando gente que reconheça que tudo procede dEle, que tudo é graça, que a capacitação não vem de nós, não está contida em nossos corações, nas nossas qualificações. Primeiro Ele fala assim, vem caminhar comigo e eu mudarei o seu coração e a sua vida. É uma simplicidade poderosa, não necessita de qualidades, a minha e a sua qualidade para o Evangelho não interessam. O que Jesus deseja ainda hoje é transformar os nossos corações, é mudar os nossos pensamentos, é transformar então deficiências em qualidades, para que a gente sirva ao Senhor com autoridade, perseverança, atitude heróica diante da tribulação. Caminhar com o Senhor é o maior projeto de vida, meu irmão. Como é bom estar de vez em quando em casa, não é? E ter um momento de oração com Ele. E todas as vezes que a nossa alma está perturbada, o relacionamento com o Senhor nos cura dos medos. Todas as vezes que eu me coloco, ou você, colocando-se diante da presença de Jesus, em oração, no silêncio, a presença que cura, transforma e nos coloca de pé, prontos para vencer as dificuldades que surgem na nossa trajetória. O chamado de Jesus continua sendo esse. Não é para fazer funcionários. Jesus não chamou funcionários. Jesus chamou amigos, irmãos. Jesus nos convida para um relacionamento pessoal. Jesus não convida a gente para sair ao mundo e ficar falando. Não, Ele convida a gente inicialmente para estar com Ele, aprender com Ele, amá-lo, ser amado, ser cuidado, ser moldado,
ser íntimo dele, caminhar com Jesus. Ele não convida operários, irmãos. Como muitos dizem assim, eu estou vivendo agora, mas eu tenho que pregar. Irmãos, seja a pregação. Deixe com que a sua vida em Jesus, o seu relacionamento com Jesus, transformando o seu coração, seja um impacto para quem está ao seu redor. Quem caminha com Jesus sempre vai ter uma palavra. Quem caminha com Jesus sempre vai ter em si uma forma de estender a mão, de ajudar, de socorrer e de transformar a vida do outro. Sabe por quê? Porque aprendeu com Jesus o que significa doar, o que significa viver a missão e ser a expressão do amor de Deus para outros. A segunda área também que nós notamos nesse texto é a área espiritual. O verso vai dizer assim, verso de número 1 ainda, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus traz consciência a esses discípulos de que o poder que estava sobre eles não pertencia a eles. De que Jesus é quem estava dando esta autoridade. Era Jesus que estava capacitando-os para exercerem a missão e para irem além. Depois de caminhar com Ele, aprender valores, ser transformado no coração também, Jesus quer ensinar a esses homens que nós somos simplesmente comissionados, servos, barro, que tem uma preciosa mensagem que está em nós, de que toda essa capacitação que vem de Deus não é produto do homem, não é o homem que por si só busca, encontra caminhos em si para cumprir esse ide. O Senhor já preparou tudo, nos deu então relacionamento com Ele, um relacionamento transformador e relacionamento de impacto, e depois também nos deu essa condição espiritual, essa autoridade. E aí uma pergunta que penso eu que seja muito interessante para que a gente medite: se tudo o que eu preciso para ser a missão procede de Jesus, por que eu digo a Ele que eu não tenho capacidade? Por que muitas vezes, diante de alguns desafios do cumprimento da missão, a gente tem muito isso? Senhor, eu não tenho capacidade. O Senhor não perguntou para você e para mim se você tem capacidade. Ele não está interessado na minha ou na sua capacidade. Sabe por quê? Quem nos capacita é Ele, irmão. Quem dará o necessário para cada momento da vida é Ele. Quem apresentará para nós o necessário para o cumprimento daquilo que Ele tem pedido a mim e a você é Ele, é Jesus, é o Senhor dos céus e da terra. Ele tem em si poder e autoridade suficiente para fazer com que você possa ir mais além no nome de Jesus, para fazer com que a sua vida, que é a missão, e não é apenas uma responsabilidade que está lá, mas fazer com que a minha e a sua vida tenha capacidades e força suficiente para cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. O que iremos realizar, realizamos tudo, porque é o Senhor quem nos capacita. Aí pense você, Pedro, João, pescadores, sem instrução nenhuma, meu irmão. Homens que a sociedade da época, ao vê-los, não daria cargo público para nenhum deles, a não ser o Mateus, que era publicano. Homens comuns, simples, exatamente para mostrar para nós hoje
que essa graça, que esse poder que nos capacita, não é fruto do nosso esforço, é graça. A capacidade para viver o Evangelho, se depender da nossa experiência, não flui, meu irmão. Mas quando nós olhamos para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontramos nele tudo o que precisamos para viver, tudo o que precisamos para cumprir esse ídio maravilhoso, para sermos a expressão do amor de Deus. Mas para sermos a expressão do amor de Deus, a gente precisa entender alguns princípios. Sem relacionamento com Deus, não tem como caminhar. Sem dependência e submissão, quando Ele nos chama, Ele não nos chama para fazer aquilo que a gente quer. Mas Ele nos chama para submetermos a nossa vontade e a nossa mente à vontade suprema dEle. E dizer: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como é no céu. É a vontade de Jesus que deve prevalecer na nossa experiência. Então, quando eu entendo que a missão não é uma responsabilidade como tantas outras, mas o meu modo de ser e de viver, desistir e fraquejar é uma questão de vida ou morte. É uma questão de se manter em pé ou cair. Se eu abandono a missão, eu abandono a minha vida, porque a minha vida é a missão, e a missão é a minha própria vida. Não tem como colocar de lado. Por isso que é o Senhor quem te capacita para viver em novidade de vida. Por isso que é o Senhor que te concede graça para vencer limitações pessoais suas. É o Senhor quem capacita, instrui e dá força suficiente para que aquela dificuldade que você vê em si e que está difícil de vencê-la, ela seja vencida para a honra e glória do nome de Jesus. Entendendo o que significa graça, entendendo que a missão faz parte daquilo que sou, do meu respirar, do meu pensar, do meu viver. Não é algo que está fora, é algo que está dentro, é algo que me constitui ser a expressão do amor de Deus para outros, e não apenas, de vez em quando, cumprir com essa responsabilidade, como se fosse algo que estivesse longe, e não é. E agora o texto vai nos ensinar também a respeito dos nomes dos discípulos. E a segunda característica desse novo modo de vida é a potencialização por meio da identidade. Potencialização por meio de quem sou, da minha identidade. Se você vê, Jesus chama João e Pedro. Jesus não chama Pedro. Jesus chama João, Pedro, Mateus, Felipe. Pessoas distintas, personalidades diferentes. Para aquela sociedade, se fosse uma organização política, esses nomes aí, Pedro, João, seriam os últimos, exatamente por causa da condição social desses homens. Nada a oferecer, sem recursos financeiros, sem intelectualidade, sem nada. Simplesmente pescadores. Mais uma vez ressaltando para a gente, de que Deus não precisa de gente muito qualificada. Precisa de gente que tenha o coração nele, que ame a Jesus acima da própria vida e que deseje caminhar com ele. E aí, se você notar, algumas verdades sobre potencialização por meio da identidade a gente vê aqui. A primeira verdade é que o cumprimento da missão passa pelo meu perfil de identidade, por quem eu sou. Deus escolhe homens diferentes para ocuparem posições diferentes. E aí nós percebemos que nessa escolha de Jesus,
de escolher personalidade diferente, nós vemos a multiforme graça e sabedoria de Deus. Em mostrar que Deus tem um homem e uma mulher para uma função no seu corpo. De que Deus tem pessoas diferentes, com características diferentes, para atuarem naquilo que Ele chama de corpo. E a missão que Jesus faz com esses discípulos é dizer exatamente assim: eu não estou convidando vocês para que vocês sejam como Pedro ou como João, mas para que vocês sejam puramente quem são. A identidade, vocês. E aí a gente precisa naturalmente esclarecer que identidade não tem a ver com desleixo, né? Não tem a ver com erros, mas tem a ver com essa personalidade que você tem. Pedro parece que era aquele 8 ou 80. João, ao que tudo indica, é chamado por Jesus como filho do trovão. Pessoas com personalidades fortes, outros não. Alguns, ao que tudo indica, um pouco mais retraídos, outros não. Alguns tomando a frente, falando e dizendo, outros não. Alguns com facilidade de tratar, de alguns casos, outros não. E aí o que nós percebemos é que a identidade na vocação, ela tem uma extrema importância. Jesus chama cada um dos discípulos para que eles sejam quem realmente são, quem foram criados. Não para serem uma imitação barata de outros, mas para serem quem são em Jesus Cristo. Então a minha identidade também, e parece que é isso, né? Ela nunca deve ser posta como imposição sobre a outra. Jesus, quando chama esses discípulos, ele não diz assim: ó, sejam como Pedro. Ele diz: sejam como eu o sou. Transformem as suas condições, mudem o seu caráter. Mas entenda que o cumprimento da missão passa exatamente por quem eu sou. Com as minhas características, com a minha forma, alguns mais valentes, outros medrosos, alguns que tomam a frente, outros não. Esse é o reino de Deus, composto por todo tipo de gente, por todo tipo de pessoa, que tem características, que tem formas, que agem de algumas maneiras. O chamado de Deus contempla exatamente a minha identidade. Ele não chama apenas uma classe de gente, ele chama várias pessoas. E aí nós percebemos que a igreja necessitou da liderança de Pedro e do amor de João. A igreja necessitou também do ímpeto de Paulo e da experiência de Barnabé. Por isso que é um corpo, irmão, onde cada membro, cada organismo funciona, um colaborando com o outro, um respeitando o espaço do outro, um respeitando a identidade do outro. Por isso que a igreja não é uma instituição, mas é um corpo. Um corpo que tem pessoas de todas as formas, de todos os jeitos. Como o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 9. Diz assim: quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem creste. Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Essa verdade é libertadora, irmãos. Essa verdade do Evangelho, ela traz
certas consciências para a gente, de que Deus não deseja trabalhar com robô, Deus deseja trabalhar com você, da forma como você é, dentro da sua personalidade, da sua identificação, e perceber isso no Evangelho, de que em Cristo Jesus, a minha identidade não é apagada, pelo contrário. O ímpeto de Pedro, que poderia ser uma pedra de edificação ou uma pedra de tropeço, ele é transformado em capacitação para liderar e fazer com que a igreja de Deus possa avançar. A pergunta é essa: o que você tem em mãos? O que você tem nas suas mãos? Quem é você? Qual é a sua identidade? O que é bom e o que é ruim? O que precisa ser transformado? Para que a gente cumpra a missão, para que a gente viva a missão, para que a gente seja a expressão do amor de Deus para outras pessoas. É isso que Deus deseja trabalhar em nós. Quem somos, não aquilo que a gente entende que o outro é melhor e que a gente precisa fazer. Muitos casos, entendendo que alguém é um referencial, passamos a imitá-lo, a ser aquilo que ele é. Mas Jesus não chamou gente para imitar homem. Jesus nos chamou para imitá-lo, para ser a expressão desse Cristo, até que todos cheguemos à imagem de Cristo, à perfeita varonilidade da imagem do nosso Senhor. Irmãos, é um desafio para cada um de nós. É uma proposta que o Evangelho tem feito e fará, de que eu posso servir ao Senhor como um potencial, como uma força muito grande, mas isso passa exatamente por quem sou. Não posso desprezar a minha personalidade, a minha identidade. Mas antes, preciso ajustá-la à proposta do Evangelho, preciso quebrar certos defeitos, certas mágoas, angústias, sarar o meu interior, para que Deus possa reproduzir em mim um comportamento ideal, uma conduta correta, ser transformado por essa verdade todos os dias. Porque a missão não é uma responsabilidade que está fora, a missão precisa ser um modo de vida, um modo de ser, de fazer, de falar, de cumprimentar, de tratar o próximo. Não tem como separar aquilo que Deus uniu, vida e missão. O chamado de Jesus, então, para nós, é que a gente possa entender que, como somos chamados a trabalhar no seu corpo, chamados a estar na frente do seu corpo, e com certeza que a obra do Espírito Santo é despertar cada um dos irmãos ao serviço, ao dom ministerial. E o meu desejo é que o Espírito Santo comece a fazer isso hoje, despertar dons espirituais em pessoas que estão aqui, para que entendam que só dá para fazer o ministério no corpo, se for pelo potencial que vem de Deus, e não daquilo que nós conseguimos fazer por conta própria. Precisa ter uma relação de submissão, de dependência com Ele, precisa crer, caminhar com Ele, ser transformado por essa verdade e ir ao mundo e cumprir com a missão que o Senhor tem nos confiado. Quando a gente percebe isso, a gente entende que a proposta do Evangelho é fazer com que sejamos em Cristo grandes referenciais do amor e da bondade de Deus, passamos a descartar aquela ideia de que hoje eu vou cumprir a missão, hoje eu vou cumprir. A missão fala do meu modo de ser, de pensar, de agir, de tratar o meu próximo. Que possamos entender em Jesus, irmãos, que dependemos dele. Você está à frente de um trabalho na igreja, seja onde for, não faça a sua vontade. O Senhor tem uma vontade específica para realizar em nosso meio. O Senhor tem uma vontade específica para realizar nesse tempo.
Envolva-se. O Espírito continua a inspirar pessoas. Talvez você esteja pedindo a Deus algumas experiências, né? Senhor, eu quero ter algumas experiências com a Tua presença. Conduza-me até pessoas. Se coloque à disposição. Diga ao Senhor, eis-me aqui. Porque expressamente o Espírito ainda continua a chamar, a vocacionar. Mas eu preciso abrir o meu coração e dizer, Senhor, eis aqui um instrumento seu para abençoar outras pessoas. Missão, meus irmãos, não é uma responsabilidade, é um modo de vida. Seja ela, não simplesmente que a gente possa não entender dessa forma, de que hoje é dia de fazer missão, não, todo dia é dia, irmão. A minha vida, a sua vida pertence à proposta do Evangelho. Enquanto nós somos transformados, nós abençoamos outros, nós tratamos com outros, nos envolvemos com outras pessoas. Abra o seu coração, entregue o seu coração a Jesus. E o primeiro passo começa caminhando com Ele. Quanto tempo falta? Ou há quanto tempo a presença de Jesus para você não torna-se uma realidade? Há quanto tempo a oração, o caminhar com Jesus para a gente foi sendo deixado de lado, as atividades do dia a dia, a vida tão corrida, e esquecemos que o nosso lugar é lá, é na nossa intimidade com Jesus que nós somos transformados, que nós somos tocados por essa verdade, que nós somos iluminados, confrontados e transformados. Jesus quer nos ensinar novamente, para que a gente prossiga, é necessário voltar e rever as obras, rever o primeiro amor que se perde constantemente, rever a dedicação que se vai. O Senhor deseja fazer isso comigo, com você, irmão, que possamos nessa noite rever caminhos e direcionamentos que temos tomado. Talvez você seja um grande potencial de Deus para abençoar pessoas, mas só dá para caminhar para frente se voltar lá atrás, no altar da oração, da intimidade com Ele, de caminhar com Ele, de deixar Ele fazer essa obra graciosa que chama-se Evangelho. O meu desafio a você nessa noite, meu amado, é que a gente não entenda que a missão é uma responsabilidade que a gente vem aqui num dia e cumpre. Hoje eu cumpri minha missão lá na igreja, fui lá, bati o ponto, né? Misericórdia, irmão. Missão tem a ver com o meu modo de vida. Precisa pulsar dia após dia, que eu pertenço a Ele, eu sou dEle, eu caminho com Ele, estar com Ele, ser dEle e para Ele. Da gente entender, hoje é dia de cumprir, não, todo dia é dia de caminhar, de estar com Ele, de sentir essa presença graciosa que nos transforma. Que o Senhor possa fortalecer você nesse tempo. Que o Senhor traga sobre nós esclarecimento da sua verdade. E nos faça entender que o chamado de Jesus aos seus discípulos, que somos nós, não é para o cumprimento de uma responsabilidade, mas para um modo de vida, que depende da minha relação de submissão, mas também a minha identidade, quem sou. O Senhor não despreza, o Senhor deseja trabalhar com você. Mas a pergunta está posta. A pergunta, ela precisa ser feita e repensada todos os dias.
Você está disposto? Eu estou disposto?